Bom, gente, na aula passada, eu falei para vocês sobre essas relações aplicadas aos conjuntos. A relação de pertinência e a relação de inclusão. E aí eu disse a vocês que se a gente está falando de elemento e conjunto, a gente usa o símbolo pertence. Por exemplo, se eu quero saber se o 3 pertence ao conjunto A, eu uso esse símbolo. Agora, quando eu estou falando de relação de inclusão, né, eu estou me referindo a conjunto e conjunto, né? Por exemplo, o 3 está aqui, o 4, o 5. Então, na verdade, se eu falar do 3, o 3 pertence ao conjunto A, continua sendo assim. Agora, esse símbolo aqui de estar contido e não está contido, eu uso para conjuntos. Então, se eu quero saber o B está contido em A, ou seja, o B está dentro de A, o conjunto B está dentro de A. Eu não posso falar que B pertence a A, porque essa é uma questão de linguagem. Eu não posso usar o símbolo de pertence para conjunto. Para conjunto, eu preciso usar o símbolo de estar contido. Da mesma forma, eu não posso dizer que o 3 está contido em A, porque 3 é um elemento, não é um conjunto. Então, a linguagem para elemento é o pertence. Vamos ver isso na atividade que eu tinha deixado para vocês na aula passada. Olha só, complete com os símbolos pertence e não pertence, está contido ou não está contido, de acordo com a relação que pode ser estabelecida entre as sentenças. Então, lembrando, se for elemento conjunto, a gente usa pertence e não pertence. Agora, se for conjunto, conjunto, ó, se do lado de cá tiver um conjunto e aqui tiver um conjunto, a gente usa esses dois. É essa a diferença. Se for conjunto e conjunto, eu vou usar um desses símbolos. Se for elemento e conjunto, elemento é os números, né? Ó, elemento e conjunto, eu vou usar pertence e não pertence. Então, vamos lembrar, né? 1,666 reticências pertence ao conjunto dos racionais, né? Porque aqui é elemento, então vai ser pertence ou não pertence? Sim, pertence, porque ele é uma dízima periódica, né? A gente consegue prever as casas, então pode ser escrito sob a forma de fração, então pertence sim. Agora, aqui, ó, eu tenho conjunto e conjunto. Então, eu vou usar está contido ou não está contido. O conjunto dos racionais está contido no conjunto real? Lembram que quando eu expliquei para vocês, os racionais estão dentro do conjunto dos números reais, né? Então, sim, os racionais está contido nos reais. Lembrando, né, que os reais contêm vou dividir aqui assim, né? Os reais, ele tem dentro dele os racionais e os irracionais, né? Raiz de 2 é um número racional? Então, aqui é um elemento conjunto, então eu vou usar pertence ou não pertence. Raiz de 2, ele é um número irracional, né? Ele estaria aqui. Ele não é racional, então ele não pertence aos números racionais. Não pertence, é o símbolo que eu tenho que usar. Os inteiros e os racionais, ó, vou usar conjunto, relação conjunto, conjunto. Eu tenho conjunto de um lado, conjunto do outro, uso está contido. Os inteiros está contido nos racionais? Sim, eu também mostrei a vocês que os inteiros, ele vai estar aqui, né? Dentro dos racionais. Todo inteiro, ele é um racional. Está contido? Sim. Raiz de 47 é um número real? Sim, né? E ele
pertence, porque é elemento, então eu vou usar o símbolo de pertence. 1,2 é um número natural? Não, a gente viu que os naturais, eles são os números, né? 1, 2, 3 que a gente usa para contar. O número decimal não é natural, então não pertence. Inteiros e naturais, relação de estar contido e não estar contido, né? Conjunto, conjunto. Os inteiros, Z, está contido nos naturais? Ou seja, os inteiros está dentro dos naturais? A gente viu que os naturais, eles estão aqui dentro, né? Os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, aí os inteiros envolve também -1, -2, -3. E aí, os naturais é que está dentro dos inteiros. O natural é que está contido nos inteiros. Pensa no estar contido com tá dentro, né? O natural está dentro dos inteiros. Mas os inteiros está dentro dos naturais? Inteiro dentro dos naturais? Não. Então, não está contido. Reais está dentro dos inteiros? Olha, reais está dentro dos inteiros? Não. Então, não está contido. 1/3 é racional? Sim, a gente viu que as frações, né, são racionais. Como é elemento, eu coloco pertence. Cuidado para não atrapalhar. 1/3 é número, é elemento, pertence. Aqui também é número, né? Então, relação de pertence, não pertence. -15/5 pertence aos inteiros? Apesar de estar escrito como fração, mas -15/5 dá para dividir, né? 15 dividido por 5 é 3. Então, sim, pertence aos inteiros. Tem que ter cuidado com isso. Tá escrito como uma fração, mas eu sei que -15/5 é -3. Então, quando vier uma fração, procurem ver se divide, porque se dividido é um número inteiro, sim, pertence aos inteiros. -23 pertence aos inteiros? Sim. 10/7 pertence aos inteiros? Agora sim, não dá para dividir, né? Então, não pertence aos inteiros. Raiz de 81 pertence aos naturais? Não, os naturais são somente os números que a gente usa para contar. Perdão, gente. Não, vai aqui, ó. Raiz de 81 é 9, né? Olha só, 81 tem raiz exata. Se a raiz de 81 é igual a 9, 9 é um número natural. Então, sim, pertence. Agora, ele usou o i aqui como irracional, né? Ao invés de, eu falei para vocês que podia ser quelinha ou i para irracional. A raiz de 7 é irracional? Sim, né? Pertence aos irracionais, lembra? As raízes não exatas, né? E 14/5 menos 14/5 é irracional? Não, porque é racional, né? Escrito como fração, não é irracional. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, só me perguntar lá. E aí, quero explicar para vocês isso aqui, ó. Sendo A os múltiplos de 5 menores do que 20,